declarar isso nessa noite? Diga em teus braços, Senhor, é o meu descanso. Gostaria de te convidar a sentar nesse instante. Nós queremos começar essa noite com um testemunho para mim e para a sua vida, entendendo que mesmo quando tudo não vai bem, o Senhor não perde o controle. Amém? Gostaria de convidar a Bel aqui. Vem cá, Bel. Podem sentar se quiser. Amém? Acredito que todo mundo conheça aqui na igreja. Essa é a Isabel. Ela quer falar algo ao nosso coração nessa noite. E eu peço para que você esteja bem atencioso para aquilo que ela vai falar, para que nós possamos nos posicionar como igreja. Amém? Shalom, igreja de Deus. Eu falei para Deus que eu não ia chorar, mas não tem como. A maioria aqui me conhece já, né? E tem um bocado de carinhas novas que não me conhecem. Me chamo Isabel. E para começar, eu falei para a pastora que eu ia louvar. Mas o tempo é curto. Então eu vou começar com Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não se assombres, porque eu sou o teu Deus e te esforço, e te ajudo e te sustento com a dastra da minha justiça. Essa promessa nos dá a certeza de que não estamos sozinhos e que Deus está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e nos sustentando. Eu já passei muitos perrengues, né? Eu acho que foi provas com meu irmão, como muitos sabem. Depois veio a minha mãe. E desses tempos pra cá eu só ando doente. Levanto, daqui a pouco eu tô de novo. Mas nunca passou pela minha cabeça algo. Então eu estava com a cirurgia marcada. Primeiro veio o meu glaucoma, né? Que deu positivo. Para mim foi um susto muito grande. E dos dois olhos. Eu estou com glaucoma com os dois olhos, esquerdo e direito. Estou fazendo tratamento, talvez eu possa fazer uma cirurgia de retina. Mas eu creio que meu Deus, que eu sirvo, não vai deixar. É como disse, né, o louvor, que Ele é o meu descanso. E veio uma cirurgia para me fazer, uma hérnia umbilical. Me internei há 15 dias atrás. Quando eu cheguei lá, os médicos disseram que não ia fazer minha cirurgia. Mas também não me falou o porquê. Disse que eu tinha que fazer outros tipos de exames. Fiz uma batalha de exames. Quando foi na quinta-feira, eu saí com a minha filha e a Demi. Quando eu cheguei, o hospital me chamou de volta para ir para o hospital na sexta-feira. Cheguei 7h da manhã lá. Fiquei até 10 da noite, sem comer nada, esperando minha cirurgia. Quando deu 9h, eu fui chamada para a sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá, o médico falou, aí olhou meus exames e falou para mim, o médico ia fazer minha cirurgia, disse, eu vou te passar para um amigo meu. Eu disse, tem algum problema, doutor? Ele disse, eu não posso te falar nada, vou chamar ele. Só que quando eu vim para o culto na quarta-feira, eu já estava sabendo de algo. Só que eu ia falar, mas algo me pediu que não era a hora e não era o dia. Aí o médico me levou lá na sala e disse a mim que de hérnia eu não morreria. Mas com outro problema sim. Então quando ele me falou, para mim assim, foi
um choque, porque quando eu soube na quarta-feira, por alto, eu não acreditei. Fui brigar com Deus, que foi o que a Ademir falou, que eu puxei a orelha de Deus nessa noite. Mas foi porque estava doído, foi como minha pastora falou, que eu perguntei a Deus o porquê. Ela disse que não perguntasse o porquê e para quê. Talvez o que está acontecendo comigo seja um testemunho, ou então mais forte, que eu venha subir aqui de volta para testemunhar a minha vitória e a minha cura. E eu quero compartilhar com os irmãos da igreja, porque eu acho que isso é necessário. Para quem não sabe, né? Leucemia, eu estou com leucemia. Câncer no sangue. Mas eu sei que meu Deus vai me curar. A minha família está desesperada. Os meus irmãos estão sofrendo muito. O meu irmão perguntou: por que você? Você se na rocha da família. Por que com você? Eu disse: meu irmão, eu sei que eu vou ser curada. As minhas filhas estão desesperadas. Uma já está aí, vai viajar segunda-feira e vai retornar. A outra disse que lá não fica. Mas, além das minhas filhas, Deus me deu uma família linda. Eu não tenho mãe, mas eu queria que ela subisse aqui para eu dar um abraço, porque ela hoje está no lugar da minha mãe. Venha, Dona Maria. Ela hoje substitui a mãe que Deus levou. E o propósito de Deus a gente nunca sabe, né? Todo mundo sabe que eu era casada com o filho dela. E de repente veio uma separação. A igreja viu, né, o meu envolvimento com o Nilton. Eu não sei o porquê, mas também Deus tem um propósito dele. E o filho dela veio e pediu para voltar, né? Hoje estamos juntos, estamos bem. Mas eu creio que Deus já sabia o porquê. Porque eu precisava de gente forte do meu lado. E eu quero agradecer a todo mundo. Eu peço oração. Terça-feira estou indo fazer o exame. Ele é muito detalhado para saber até o grau onde está a leucemia, que ainda não sabemos. Eu estou ficando debilitada. Eu não posso ficar muito tempo em pé, porque as pernas doem muito. Eu sinto muito calor à noite. Eu perguntei ao médico porque ele disse que é o meu sangue trabalhando demais para combater as bactérias do sangue que está ruim. Mas não é fácil o que eu estou passando. Eu tento ser forte, tento, mas tem hora que eu desabo. Eu sei que eu posso contar com vocês em oração. E é como diz o louvor, né? Tudo vai passar. E eu creio que eu vou subir aqui para testemunhar a minha vitória. Mas eu já disse ao meu Senhor, se for eu chegar aí, eu vou feliz. Porque o que eu tinha que fazer aqui na terra, eu sei que eu cumpri. Principalmente cuidar da minha mãe. Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, obrigado, meu Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Eu recebi essa notícia e como moveu e mexeu o meu coração. Mas eu quero que você entenda algo. E aí, Bel, Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando a gente está simplesmente com uma unha encravada, a gente, se pudesse, xingava a Deus. Imagine ser diagnosticado com leucemia, que é o câncer no sangue. E aí, Bel, é mesmo, pastor? É. Eu sei não você, o que eu faria? Irmãos, a Bíblia vai dizer que morrer com Cristo é lucro. O grande problema é morrer sem Jesus, mas ninguém quer morrer. Mas aí, o que eu faria? Porque possa ser que não venha a cura, irmão. Mas nós temos que ter a certeza de uma vida eterna. Deus quiser curar, Deus cura, sim ou não? Cura, irmão. Mas tudo Deus tem um propósito. E muitas vezes, irmão, a igreja não está preparada para ouvir isso, não. Vamos orar. O que está no teu coração que precisa ser arrancado hoje? Tem coisas na nossa vida que é tóxico, irmão. Eu estava lendo a respeito do que causa um câncer. E a maioria das coisas, a medicina vai dizer, a ciência vai dizer, que são de algumas coisas tóxicas. Vamos orar por Bel? Você pode estender as suas mãos? Ah, Senhor, queremos bendizer o Teu nome, Jesus. Queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Adentra nesse recinto nesta noite, Jesus. Não permita, Senhor, que as perturbações das nossas almas atrapalhem o Teu milagre, o Teu agir nesta noite. Queremos rogar ao Todo-Soberano, ao Pai das Luzes. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem propósito em todas as coisas, debaixo dos céus e da terra. Meu Deus, seja com Isabel, Pai, neste tratamento, neste processo, nesse deserto. Muitas vezes nós não entendíamos aquilo que o Senhor queria falar à tua filha, ao qual o Senhor trouxe o profeta de fora e disse: eu sei que nos momentos mais difíceis eu sempre estive contigo. E pensávamos que era por conta do irmão, por conta da mãe, mas o Senhor já estava preparando o seu coração para este momento. Senhor, prepara a tua igreja, Pai, a entrar nesta batalha e estar nesta guerra, para que em momento nenhum possamos deixá-la só, mas que possamos estar guardando as suas costas, que possamos estar cuidando da sua vida, da sua família nesses dias, e que o Senhor nos traga de volta ao teu aprisco, aos teus cuidados. Arranca do nosso coração, Senhor, toda prepotência, toda soberba, toda ignorância, toda mágoa, todo rancor, toda tristeza. Nos prepara, Senhor, que possamos estar mais limpo, mais puro, e possamos nesses dias difíceis de Isabel
Possamos estar com os braços abertos, com os ombros preparados, com força para poder carregá-la. Seja com as nossas vidas, Pai. Toma direção, Pai. Que o Senhor seja o consolador de Isabel. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina, Pai, a cuidar. Nos ensina a amar. Nos ensina, Senhor, a nos colocar no lugar do outro. Nos ensina, Senhor. Ah, Jesus. Jamais te esquecer. Ele sabe de tudo Ela pode contar com você. que você tá passando. Sai do seu lugar. Deus mandou lhe dizer. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Jesus, nós cremos que o Senhor não perdeu o controle. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor levantou um batalhão hoje para guerrear por esta causa. Eu creio, Senhor, que o Senhor levantou a sua igreja. Uma igreja que intercede, uma igreja que ama, uma igreja que chora com os que choram, uma igreja, meu Deus, que empresta o teu ombro àqueles que estão caídos, afligidos. Eu creio que nesta noite, uma igreja nova se levantou através da dor. Que um dos primeiros propósitos dessa doença na vida de Bel está sendo manifesto aqui nessa noite. Eu creio que o primeiro propósito é de levantar uma igreja que se prostra em oração. Uma igreja que entende que o Senhor é o nosso pastor e que nada, absolutamente nada faltará. Eu creio que nessa noite se levanta uma igreja que chorará aos pés do Senhor, para que seja derramada sobre a vida de Bel a cura dos céus. Que assim como houve um bálsamo em Gileade, que haja um bálsamo na vida dela. Que Jeová, Rafá, o Deus que cura todas as coisas, possa tocar o teu sangue, possa restaurar, meu Deus, tudo aquilo que está fora de ordem. Nós cremos, meu Deus, que o maior está em nós, que o maior está em nós. E nós profetizamos sobre a vida de Bel uma unção que vem dos céus, uma unção que dá força, uma unção que traz sabedoria,
Uma unção que capacita para passar pelo deserto. Uma unção, meu Deus, que operou na vida de Fernanda. Nós profetizamos que também operará na vida de Isabel. Nós cremos que assim como ela confiou, como ela não desanimou e como ela creu que a sua cura viria, assim também eu profetizo sobre a vida de Isabel. Que ela tenha convicção no Deus que ela serve, que ela se aproxime ainda mais do nosso Deus poderoso, que ela se achegue aos seus pés todos os dias, entregando cada segundo da sua vida nas mãos do Senhor. Que isso também sirva para você, sirva para mim, que nós possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, mas que os nossos dias estão contados na palma da mão do Senhor. Então se lembra disso, você não é dono do seu amanhã, você não é dono do seu futuro, você não é dono, mas você pode fazer a escolha hoje de onde você deseja morar em uma eternidade. Você pode escolher nessa noite com quem você deseja caminhar. Você pode escolher nessa noite quem você deseja confiar e colocar as suas forças. E o Senhor está aqui, trazendo uma unção de unidade sobre a nossa igreja. Trazendo uma unção de comunhão, de relacionamento, de entrega, de sentir e abraçar a dificuldade do outro. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está cuidando de tudo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Receba a cura. Receba a unção de ousadia. Receba uma unção que vem dos céus. Se cabe a nós profetizar, que nós recebamos uma unção de ousadia e profetizemos sobre os vales. Que nessa noite, aqueles que entendem que foram chamados para profetizar, recebam agora a unção de profetizar. Profetiza a cura. Profetiza a cura. Profetiza que o nosso Deus pode fazer qualquer coisa. O nosso Deus pode entrar em qualquer peleja. O nosso Deus pode sarar. O nosso Deus pode restaurar. O nosso Deus pode curar. O nosso Deus pode salvar. Então que nessa noite nós nos apossamos daquilo que o Senhor nos entregou. Que os dons sejam manifestos. E que você entenda que a cura logo vem, não há como impedir. Que haja o sim ou não está na mão do Senhor. O diagnóstico do médico não significa nada diante do Deus grande que nós servimos. Ei, comece a profetizar aí no seu lugar. Comece a profetizar, comece a profetizar. Comece a profetizar. Rebanaya candaralava. Suriandere candaralava. Xerere candarabas. Rocoroko show de candarabasuye reiabas. Oh, nós profetizamos. Nós proferimos sobre a sua vida a cura. Nós proferimos a cura. A cura. A cura é do Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
adorarei, te adorarei. Sais aqui. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Esse é quem Ele é, um Deus de milagres. Quem tu és. Amém? Mas essa notícia não foi para trazer tristeza ao seu coração, mas para dar a oportunidade da igreja ser igreja. Nós aprendemos a só sorrir com os que estão felizes. E a igreja precisa voltar a viver toda a palavra e não só parte dela. E Jesus diz: chorem com os que choram. Há um Deus que eu poderia ter deixado isso para o final, porque eu poderia pensar na minha mente humana que isso poderia atrapalhar o seu culto ao Senhor. Mas quantos aqui já poderiam ir para casa ministrados pelo poder do Espírito Santo? Mas o Senhor tem mais. E vai fazer mais sentido a palavra dessa noite, depois desse testemunho. Amém? Vamos adorar mais um pouco. Aleluia. Porque Ele é santo para sempre. Independente de qualquer coisa, Ele é santo. Santidade do Senhor. Bel, quando eu orava, o Senhor mostrava o processo. E não estou dizendo que você também tenha que fazer, faça, mas para dizer que eu estou contigo, que você não está só. Esse processo faz parte também da minha vida. Passamos isso com Fernanda e Deus nos deu a graça de Fernanda estar viva e estar no nosso meio. Porque, irmão, a gente só pode fazer enquanto está vivo. Depois que morre, só nos resta enterrar. O que é um cabelo? Bel, é para você ver lá no espelho. Seu cabelo pode cair. Eu também vou estar careca. Então que a gente entenda, irmão, que amar é muito mais do que palavras. Amar tem que ter gesto, tem que ter atitude. E muitos de nós falamos que amamos sem amar. Fala por falar. Pastor, você poderia fazer isso depois do culto, mas vai que eu mudasse de ideia. Vai que eu começasse a dizer, não, não foi Deus. Quando Deus lhe pedir, irmão, você tem que fazer. Só obedecer. Você vai ter que fazer isso, não. Porque Deus fala com cada um da forma que Ele quer falar. Só quero lhe dizer, Isabel, que enquanto vida você estiver, você pode contar com o seu pastor. Você pode contar com a sua igreja. A gente pode adorar o Senhor? Aleluia, Jesus. Tu reinas no trono. Peraí, agora assim não. Vamos dar o testemunho. Ela queria compartilhar com a igreja.
Então vamos dar o nosso melhor, que pode ser o nosso último culto, pode ter sido o seu último abraço. Me ajude, igreja. Segura aí. Bota aquela música. Tirou da minha tormenta, me encontrou na tormenta. Lindo és. Vem cá, Abel, vamos adorar o Senhor junto. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Eu tô ou não tô mais bonito? Diga aí. Hein? Diga aí. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar junto. Ó, irmão, acredite, ela não foi diagnosticada, mas eu ou você ainda pode morrer primeiro. Vamos, pode começar, a igreja ajuda e eles vêm atrás. Essa música eu gosto e ela canta com verdade. Cada momento Adore ao Senhor, igreja. que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Vamos mergulhar nessa unção que paira sobre esse lugar. Minha mão eu sei nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento Vem, Dona Maria. que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Adore, igreja. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. Peça ao Senhor. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na Os pastores, minha venha pro altar. tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite Adore, em igreja. minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Meu pai não me rejeita, leva-me ao lugar. Bora, igreja, declare. Onde só você e eu Isso. desfrutamos o momento. Vamos dar força. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta. Essa parte eu gosto. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, Adore ao pôs Senhor. azeite em minha cabeça,
Porque para Ele são todas as coisas. Na mesa, o meu Pai não me rejeita. Será que você pode adorar o Senhor? Será que você pode bendizer o nome dEle? Você não está só não, viu, Bel? Agora, de verdade. É mesmo, pastor, é. Enquanto você tiver vida, eu cuido de você. Tá certo? Eu não sei você, irmão. É mesmo, pastor, é. Leia sobre leucemia. O cabelo vai cair. Bel já é magrinha. Você vê que já fez isso, ó. Que é um processo. Você desmanhou no banheiro. Não pode ficar mais só. E temos que viver. Não é só ela não, irmão. É a igreja como um todo. Devemos viver agora de forma intensa. Louca. Mas louca com Cristo. Amém, queridos? Ei, eu até sabia, mas eu não sabia que ia cortar o cabelo hoje não, pai. E um cabelo, Bel, de verdade, não é nada. Não é nada. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é viver o deserto. Tem outra música vocês aí? Tem outra música aí? Aquela. Oceano, é essa aí. Você sabe botar o pé? Essa música pra mim me faz refletir isso, ó. Eu boto o pé e Jesus vai botando no chão. Quem tem fé aqui, irmão? Tua graça cobre os meus temores. Feche os seus olhos, por favor. Tua forte mão E adore ao Senhor. guiará. Faz o que tu queres essa noite, Senhor. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel. Toda opressão, nunca vais falhar. todo espírito de morte, Ao teu nome clamarei. todo espírito suicida, E além das ondas olharei. seja Se o mar enfraquecido. crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Declare isso ao Senhor. Tu és meu. Declare. Caminho mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sou teu e tu és meu, e eu sou teu. Declare ao Senhor. E tu és meu, eu sou teu. E tu és meu. Será que você pode aplaudir bem forte? Aí já brados de júbilo ao Senhor. Amém, irmãos? Sente-se por um instante.
Ei, Bel, teve um culto melhor do que esse para você? Eu creio também que não. Eu sendo pastora, eu nem gastava esse sermão hoje. Amém, irmão? Retoque aí as maquiagens. Beba aí um gole d'água. Vamos orar pela pastora? Será que você pode estender as suas mãos? Pai, há um turbilhão de emoções no nosso coração, na nossa mente. Mas sabemos que o Senhor preparou uma palavra. Toma a tua filha, toma a pastora Pade, que o Senhor cubra ela com teu sangue, que o Senhor dê sabedoria. Meu Deus, que esta palavra se torne vida nas nossas vidas. E assim como igreja, como pastor, como autoridade, nós oramos e a abençoamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe por que a palavra é necessária? Porque a emoção, ela passa. Nós fomos movidos de uma emoção nessa noite. E precisamos com que essa emoção vire compaixão. Mas ela só vai virar compaixão quando a palavra adentrar o seu coração. Diga, eu estou fazendo muito pouco. Bel conhece Jesus. Você sabe quantas pessoas são diagnosticadas com câncer por dia que não conhecem Jesus? Que literalmente se encontram só. Porque tem momentos na nossa vida que é só a gente e Jesus. Porque por mais que a gente fale, as pessoas vão sentir, vão chorar. Mas não vão saber o que realmente você está passando. Mas Jesus sabe. Porque Ele sente as nossas dores. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores. Então eu poderia, sim, deixar esse sermão para outro momento. Eu poderia deixar essa palavra para outro momento. Mas eu quero consolidar aquilo que você viveu aqui nessa noite. A temática do meu sermão é posicionamento em dias difíceis. A gente tem que se posicionar, a gente não pode só se emocionar. Viver de emoção e emoção. Eles estão quietos. Eu queria que vocês duas também recebessem a palavra. As crianças vão se comportar, não vão? Diga amém, crianças. As crianças vão se comportar? Diga amém. Amém. Então eu quero que vocês absorvam a palavra, toda a igreja receba essa palavra nessa noite. Talvez o tempo difícil na minha vida não seja o mesmo tempo difícil na vida de Bel. Talvez o tempo difícil na vida de Bel não seja o mesmo tempo difícil na vida de Paulinha. Porque cada um aqui mensura aquilo que esteja enfrentando. O tempo difícil na vida de Bel é uma enfermidade. E na sua vida, o que é o tempo difícil? Tem gente aqui que só é uma coisa: dúvida. Quando a gente duvida, a nossa fé vai lá para baixo. Tem gente aqui que só tem um desafio: esperar. Parece tão fácil para mim. Mas talvez para quem já está esperando uma determinada coisa em um determinado tempo, esteja sendo difícil. Então precisamos nos posicionar não somente com a dor do outro, mas com a nossa própria dor. Com a nossa própria espera, com a nossa própria dúvida, com a nossa própria dificuldade, com a nossa própria adversidade, com o nosso próprio tempo difícil. Cada um aqui tem um tempo difícil, ou tudo é sempre flores. O que é felicidade? Você é 100% do dia feliz? Ninguém é.
Tem a hora que vem uma coisa de lá de dentro que a gente não sabe nem de onde vem, que a gente fica tentando justificar. De onde é que vem essa raiva? De onde é que vem essa ira? De onde é que vem? Aí as mulheres já dão uma desculpa. Qual é? Porque a gente tenta dar uma desculpa em alguma coisa. A gente sempre tenta arranjar um culpado. É assim ou não é? Sempre. Para todas as áreas da nossa vida, sempre tentamos arrumar um culpado. Aqui no Nordeste tem um jargão, né? Que diz assim, ó, a vida é igual a rapadura. Como é? É como? É doce, mas é dura. Ela pode ser doce, mas ela não é fácil. Eu entrei em um supermercado esses dias e eu falei, bom dia. Aí a pessoa respondeu, bom dia. Aí eu falei, como você está? Ele disse, tá bom de melhorar. As coisas não estão muito boas, não. Aí eu disse, mas vai melhorar. Aí ele disse, eita, que palavra boa de ouvir. Porque ultimamente eu só escuto, vai piorar. É daí para pior, ele me disse. Eu disse, mas isso é para quem não tem Jesus. Porque para quem tem Jesus vai melhorar sim, porque ainda que nós morramos, nós estaremos com Ele. Então, a nossa vida não é de ausência de dificuldades, de adversidades, de problema. O problema é que implantaram na vida dos crentes um evangelho que não é verdadeiro. Um evangelho que é só de felicidade. Mas também não é um evangelho que é só luta, não. A igreja precisa entender isso. Teremos os nossos desafios, mas a própria palavra vai dizer que Deus não dá nada, absolutamente nada, que nós não podemos suportar. Se o seu fardo está muito pesado, talvez ele não seja seu só. Você esteja passando por aí, pegando o fardo alheio. Então não é o fardo que Jesus está deixando você carregar. É o fardo que você está querendo se apossar das pessoas. Às vezes entramos em desertos que não é para entrar. Às vezes na beira do caminho pegamos pessoas e jogamos na nossa carga. A Bíblia diz, Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não diz, pega a cruz da sua família, pega a cruz do seu irmão, pega a cruz do seu cônjuge, pega a cruz da sua igreja. Ele diz, pegue a sua e siga-me. Jesus não manda nem a gente pegar a dele. Porque Jesus poderia dizer, pega aqui a pontinha da minha cruz e siga-me. Para mim talvez faria mais sentido. Porque ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Talvez para a minha vida faria mais sentido Jesus dizer, ó, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pega aqui a pontinha da minha cruz e siga-me. Mas Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me. Diga, não é a cruz do outro. É a minha própria cruz. O problema é que as pessoas sempre decidem pelo que aparentemente é mais fácil. A gente sempre quer decidir pelo aquilo que aparentemente é mais fácil. Mas muitas vezes o mais fácil é uma artimanha de Satanás para mim e para a sua vida. Você já tem 1 ano sozinha. Aparentemente é mais fácil porque surgiu alguém. E esse alguém é de Deus? Sabe, uma pessoa esperar 1 ano e no primeiro que aparece que já está mostrando os defeitos da direita, da esquerda, de cima, de baixo, mas é a promessa. O problema é que a gente não sabe esperar. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Deus disse para a gente, há quase 2 anos atrás, que nos daríamos 153 grandes peixes. Ai, pastora, mas eu achei que isso era naquele ano que ele prometeu. O tempo de Deus não é o nosso. Estávamos prontos naquele ano para receber 153 peixes? Pasme, estamos prontos para receber 153 grandes peixes? Deus não quer enviar peixe para apodrecer, não, querido.
Deus quer enviar peixe para parir outros peixes. Então, uma igreja que é curada, ela está pronta para receber pessoas doentes para trazer a cura. Mas uma pessoa que ainda está passando no processo de cura, precisa olhar para dentro e não para fora. Quando a mãe de Bel faleceu, quantos foram visitar Isabel? Não responda. Sabe, às vezes, a dor do outro é tão simples de ser sarada. Ah, mas eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que falar, mas você tem o que abraçar. Quando Deus disser, vá lá, só dê um abraço, pronto, é só o que você precisa fazer. Porque o demais é Ele que vai fazer. O problema é que Deus faz assim, ó, vá. Aí a gente faz, fazer o quê? É para falar o quê? É para ir aonde? Abraão fez assim? Quando Deus disse assim, ó, Abraão, olha para mim, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Não é onde eu te mostro, não é onde eu te digo, é para onde eu te mostrarei. O problema é que a dúvida tem operado no seio da igreja. E a igreja quer saber o plano todo, não o comando. Mas com Deus não é assim. O pastor disse o quê? Com a canção. Que para ele essa canção diz o quê? Eu boto o pé e depois Deus bota o chão. Mas queremos saber que altura é o chão. Que chão é? Que hora ele vai botar? Às vezes confiamos mais no homem do que em Deus. Confiamos no nosso dinheiro mais do que em Deus. Confiamos no nosso casamento mais do que em Deus. Confiamos na nossa família mais do que em Deus. Confiamos na igreja mais do que em Deus. É tão verdade isso que crente, quando se frustra com o irmão, sai da igreja. Porque eu confiava no irmão e não em Deus. Quando eu centralizo a minha confiança naquele que tudo pode, as coisas dão certo. Elas podem até demorar um pouquinho para se ajustar. Você sabe qual é o problema? É que a gente passa a vida toda dando mancada. Eu ia usar uma palavra pior. A gente passa a vida toda fazendo besteira. Aí vem para Jesus e quer que tudo se conserte no mesmo dia. Sabe qual é o maior desafio para quem não é dizimista e passa a ser? É achar que no primeiro mês as coisas vão se endireitar. Não vão não, ver. Que você está plantando ali. A partir dali tem um tempo, ó, de ser, da semente morrer na terra, da semente crescer, para daí dar fruto. E nesse processo que a semente morre, que a semente cresce, que a semente dá fruto, você tem que estar ali, ó. Morre. Caçando os grilos, caçando os gafanhotos, caçando as pragas, caçando as ervas daninhas, até aquilo ali dar um fruto. Ou não. Como meu irmão Gum canta, pode o fruto da oliveira mentir, o justo mendigar o pão, mas mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da figueira mentir. Talvez o teste da prosperidade seja você ver uma árvore grande e não dá nada. Você dizer, Jesus, eu esperei tanto tempo para colher, estou vendo uma árvore frondosa. Aí Jesus olha para você, olha para mim e diz assim, ó, eu só deixei ela crescer para ela te dar uma sombra, para você respirar, para esperar outra semente que você vai plantar. Isso aqui não é sobre dízimo. Isso aqui não é sobre dinheiro. Isso aqui é sobre esperar e confiar. Amém? As pessoas costumam dizer assim, ó, ai, pastora, casamento é tão difícil, por isso é melhor fazer o quê? O que é que o mundo diz? Separar. Mas a separação também é difícil. Só quem já se separou sabe o BO que é. E o documento é o mínimo. O problema é que você conhece uma pessoa que você não conhecia no divórcio.
Os seus filhos conhecem uma pessoa que eles não conheciam. Então o divórcio é pior. A pastora tem uma vida fitness, não engordar é tão difícil, mas enfrentar a obesidade é pior. Porque a obesidade não é só corporal, a obesidade mexe com toda a sua saúde. Ah, pastora, se relacionar é tão difícil, porque eu falo as pessoas entendem bem, então eu prefiro me distanciar e viver só. Ei, viver só também não é bom. Se a gente for viver dizendo o que é fácil, o que é difícil, a gente não vive. É fácil acordar? Abre o olho, não é fácil não? Tem dia que parece que a cama diz fique. E o olho diz não abra. Uma coisa tão fácil de fazer. É ou não é? Não é não, Dani? Imagine Dani com esses meninos pulando em cima dela até meia-noite, ela tendo que acordar às 6 horas da manhã para cuidar deles, para ir para trabalhar. E o olho lá, e a responsabilidade chamando. É fácil, não é? O que aparentemente é fácil, não é. Mas é necessário fazer. São tantas coisas que são necessárias com que eu faça, com que você faça. E nós não estamos fazendo por comodismo. Por isso que a palavra é posicionamento em dias difíceis. Eu vou chegar no texto, não me esqueci não, viu? De que alguém esteja aí dizendo, eita pastora, nem leu o texto. Calma, eu vou chegar lá. Você sabe qual é a dificuldade da gente? É que a gente já seguiu um roteiro. Ai, mas o pastor podia ter raspado a cabeça em outro momento. Tem coisas difíceis que são para ser feitas na hora. Porque senão a gente volta para trás. A gente não faz. Eu tenho umas discípulas que ela faz assim para mim. Pastora, eu tenho uma conversa difícil para ter com a senhora. Vambora. Vou ver se amanhã eu vou aí, ó. Tem uma conversa difícil para ter. Vou ver se amanhã eu vou aí. Daqui que ela viesse de casa até lá em casa, naquele dia era capaz de ela desistir. Imagine, vai ver se amanhã a gente desiste. Porque nenhum ser humano quer ter conversas difíceis. Nenhum ser humano quer se expor. Eu não quero me expor, você não quer se expor. Mas tem coisas que são necessárias fazer, sabe por quê? Porque sozinho muitas coisas a gente não vence. O cordão de quantas dobras é mais difícil de quebrar? Pelo menos duplica esse negócio aí. Aí às vezes eu ouço assim, mas a senhora já tem tanto problema. Problema eu vou ter depois, se você não me contar logo. Eu estou ligada no movimento. Me conta logo para ver se pelo menos a gente vence em oração. Sabe qual é a moda do momento? A peste do momento que Satanás tem entrado na vida financeira das pessoas? Tigrinho. O tal do tigrinho, ele é tão aparentemente inofensivo, mas tem trazido caos em muitas famílias. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal, querido. Se você tem aquele negócio instalado no seu celular, desinstale, porque só a instalação dele já chama um demônio para a sua vida. É sério o que eu estou falando. É de casos que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado. Aquilo ali tem migrado finanças, tem trazido divisões em família, tem trazido divórcios, tem trazido mentiras entre mães e filhos. Pelo amor de Deus, fuja da aparência do mal. Aquilo ali é uma roleta que te faz ganhar no início e te faz você vender até a casa da sua mãe no final. Amém? Não sei para quem é, mas o Senhor mandou eu dizer. Enquanto eu só ficar focando no problema, eu nunca vou achar a solução. Diga, eu preciso de sabedoria para passar pelos tempos difíceis. Eu conversava com o Bel e eu disse qual é o grande problema que os médicos relatam de quem recebe a notícia de um câncer. A depressão. As pessoas dizem, eu vou morrer.
eu posso morrer amanhã sem câncer, eu posso morrer hoje sem câncer. Você pode morrer hoje sem câncer. Só que as pessoas esperam um diagnóstico para achar que vão morrer. Sabe, eu conheço pessoas que passaram assim pelo câncer de ser exemplos de a gente olhar para dentro da gente e dizer, a gente chora por tão pouco. Sabe o exemplo de Nanda mesmo? Nanda passou pelo câncer e quando ela via a gente chorando, ela está chorando por quê? Eu vou vencer. Eu vejo ela cultuando dentro da igreja após uma sessão de quimioterapia. Não, de radioterapia. Já tinha passado pela quimio, já tinha feito a cirurgia. E ela, na radioterapia, totalmente queimada. Ela exalava o cheiro de carne queimada. Ela ia com as blusas assim, ó, porque ela não podia baixar o braço. Ela ia com a mão assim, ó, totalmente queimada, e ela adorava o Senhor, ela não perdia culto. Ela dizia, tem enfermidades que é para exaltar o nome do Senhor. Sabe, às vezes a gente precisa, e eu tenho certeza que o processo que Fernanda passou, não foi só para ela, foi para todos aqueles que estavam ao redor dela. Eu tenho uma convicção de que o processo que Isabel vai passar não é só para ela, é para todos que estiverem ao redor dela. Satanás, ele tem uma tática. Sabe qual é a tática? Nos fazer reféns de guerra. Você sai de uma guerra, ele faz você entrar em outra, às vezes dos outros, e aí você fica como? Sempre preso, refém dele. Diga, mas eu tenho um Deus que tudo pode. Nós passamos momentos extraordinários com Deus na alegria. Celebramos a Ele na vitória. Mas grandes experiências sobrenaturais só vêm nas lutas. Não vem de outra forma. Ninguém aqui escuta Deus do nada. Ninguém aqui ouve o extraordinário de Deus do nada. Porque às vezes estamos tão ocupados com os nossos ouvidos no problema. Ah, pastora, quando nos tornamos crentes, a vida da gente piora. As coisas ficam mais difíceis. Não, não é não. Eu sei que você já ouviu muitos pregadores falando isso, inclusive eu. Não fica pior não. Sabe qual é a diferença quando nós nos tornamos crentes? É que nós começamos a nos importar. Quer ver um exemplo? Eu me importo com a minha imagem. Quando eu sou crente, eu me importo com a minha imagem. É uma coisa boba, mas que eu me importo. E antes, eu dizia o quê? Estou me lixando para o seu pensamento. Eu quero que você morra com aquilo que você pensa a meu respeito. Mas agora não, meu Deus do céu. Será que eu fiz a irmã pecar porque me viu com short no mercado? Às vezes os irmãos me dão uma visão de raio-x assim. Eu digo, valeu, me deixou ir para casa. Porque acreditam-se que pastora não pode usar uma bermuda. Porque eu não uso short, eu uso bermuda. Aí eu digo assim, eita, fiz o irmão pecar, deixa eu ir para casa. Essa semana eu vim aqui de carro com o Nilton, fazer alguma coisa aqui na obra. E terminou eu me parando na rua com Sheila. Ficamos perambulando no meio da rua. Aí eu disse, meu Deus do céu, a pastora sem sutiã. No meio da rua, vou fazer os irmãos o quê? Meu Deus do céu, bora, Sheila, comprar o pão, bora sim, bora. Por quê? Porque a gente começa a olhar tudo ao nosso redor. Aí, era caloteiro, comprava aqui, abria um crediário ali, outro ali, outro ali, outro ali. Aí depois voltava, pagava o de cá, aí enrolava o de cá, enrolava o de cá. Então não é que ficou mais difícil, é que agora a gente tem um nome a zelar. E não é o nosso nome, é o nome de Jesus. Então é por isso que as coisas aparentemente ficam mais difíceis. É porque a gente passa a se importar. É ou não é? Eu vou me importar com o que o meu vizinho... Eita,
Não posso mais xingar pelada. Se você não começa a se constranger com o Espírito Santo, você começa a se constranger do vizinho ouvir. É assim ou não é? Então, o que aparentemente fica mais difícil é que a gente começa a se importar. Eu não posso mais entrar naquela rodinha ali. Eu até gostava, eu dava risada. Mas agora eu não posso mais entrar na roda, porque senão... Então a gente começa a se importar, as coisas não ficam mais difíceis. Você que começa a parar para dar mais atenção, amém? Vamos lá. Isaías 6, 1 a 8. Gênesis diz assim, deixa aí. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, disse o Senhor quando criou o homem, não foi isso? O Senhor quando criou o homem, ele disse o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E eu estudando, uns semestres atrás, eu vi que a palavra semelhança significa, a palavra hebraica, tisselém, eu não sei se é a pronúncia certa. E semelhança significa projetar uma sombra. O que é projetar uma sombra? Ficou assim, né? Eu sou uma sombra de Jesus? Eu sou uma sombra de Deus? Querido. Essa tradução dessa semelhança aqui está dizendo que eu sou uma sombra de Deus. A minha sombra só aparece quando? Quando é que minha sombra aparece? Quando eu fico aonde? Perto da luz. Cada vez que eu fico mais perto da luz, o que acontece? A sombra aumenta. Então, quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele diz o quê? Você é minha sombra. Quanto mais perto de mim você estiver, mais você vai refletir. Quanto mais perto você estiver, mas quando eu estou nas trevas, eu sou o quê? Eu não sou nada, porque eu nem reflito. Eu nem reflito, porque minha sombra não sai. Porque sombra não aparece na escuridão. Sabe qual é o problema? É que às vezes as pessoas se aproximam de Deus para querer se amostrar, para querer crescer. E com Deus não é assim. Quanto mais eu me aproximo dEle, eu entendo que eu preciso me submeter à presença dEle. Eu preciso me submeter à vontade dEle. Eu preciso me submeter aos princípios. Amém? Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de quê? Fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. No meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me. Talvez esse texto não faça muito sentido depois daquilo que eu disse. Mas eu quero falar um pouquinho daquilo que o profeta Isaías estava enfrentando. Ali era a morte do rei Uzias.
A Bíblia vai falar que o rei Uzias era um homem temente ao Senhor, de princípios, e que reinou por 52 anos. Um rei reinar por 52 anos é porque ele era muito bom. Quanto mais no tempo em que Deus colocava e tirava quando ele quisesse. Não que Deus mudou, Deus continua fazendo isso. Mas Deus dizia assim, ó, eu mato. E isso aconteceu com Uzias, porque ele sempre foi um rei que fez aquele lugar prosperar, crescer. Ele tinha a presença de Deus. Mas Uzias cometeu um erro que muito crente tem cometido. Uzias entra no templo e acende um incenso para o Senhor. Aquilo não era papel do rei. Aquilo era papel do sacerdote. A Bíblia vai dizer que uma lepra tomou o rei Uzias na mesma hora. E ele morreu dessa lepra. Só que para o profeta Isaías, estava tudo conforme. Uau, estava tudo tão bem, porque Jesus não podia perdoar não esse incensozinho que o Uzias queimou aí, porque ele fazia todas as outras coisas certinhas. Era tão fácil eu ser profeta com o rei Uzias. Isaías olha, eu imagino, estou conjecturando aqui aquilo que talvez Isaías falou para Deus. Era tão fácil para Isaías ser profeta. É muito como era fácil para Jonas ser profeta no templo. Jonas era um profeta do templo. Eu só ia, pregava, glória a Deus, aleluia, e ia para casa. Quando Deus olha para Jonas e diz assim, ó, vai para Nínive. Vai para Nínive anunciar o arrependimento, porque eu quero liberar perdão sobre o povo. Jonas olha e diz o quê? Vou nadar. Fazer igual esses meninos, vou nadar. Jonas foge. Pega o navio para Tarsis e se manda. Sabe por quê? Porque era confortável ser profeta no tempo. A mesma coisa Isaías. Isaías sendo profeta de um rei que dizia, tá bom, Isaías. Você falou, tá falado. Aí Isaías vê Uzias morrer. Aí Isaías diz o quê? O que vai ser de mim? Quem é o rei que vai vir aí reinar? Pode ser um rei que persiga os profetas. O que vai ser de mim? Vamos trazer para a nossa realidade? Vamos lá. Já gosto dessas comparações que Deus traz. A igreja se levantou e fez campanha para o outro candidato que era presidente. A igreja se levantou de uma forma absurda, que em púlpitos nós víamos pregando que parecia que ele era Deus. E aí, o candidato da oposição ganhou a presidência. Sabe o que foi que muito crente fez? Vestiu a roupa de saco, se rasgou, foi pro pó, subiu o monte, o Brasil vai morrer, o Brasil vai ser uma miséria, ninguém vai... Quem é que domina? É o presidente do Brasil? Quem domina a minha vida não é ele não. Nem era o outro, nem é esse. Quem domina a minha vida, quem domina a igreja é o Senhor, e isso não mudou. A igreja precisou se levantar preocupada com aquilo que poderia acontecer. Tudo bem nisso aí. Mas aí uma igreja levantar como se a salvação do povo fosse aquela, não. A salvação do povo de Deus não está em um rei, não está em um presidente, não está em um governador, não está em um prefeito, não está no vereador. A salvação do povo de Deus continua sendo a mesma até a volta de Jesus. A igreja precisa acordar para isso, porque senão a gente briga com o irmão. Amém? Mas Uzias começa a se desesperar, Isaías, pela morte do rei amado, do rei querido, do rei que aparentemente quase 100% fez certo. E aí Deus faz ele fazer o quê?
faz ter uma visão. Você queria ter essa visão de Isaías? Eu queria. Eis-me aqui, Senhor. Essa visão de Isaías. Isaías foi lá no céu, gente. Eu vi. Volta para o primeiro. Eu vi. Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se eu já sou ousada sem ver, se eu ver, meu Deus. Ele vai dizer que ele viu Deus sentado no trono. Mas aí Isaías poderia dizer o quê? Estou aqui, Senhor. Se o Senhor me trouxe, eu tudo posso. Eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei tocar. Eu sei dançar, eu sei louvar. Eu sou um crente impecável. Tanto que o Senhor me trouxe aqui. Os crentes de hoje fazem assim. Se eu estou aqui é porque Deus me colocou. Não, se você está aqui é porque Deus teve misericórdia da minha e da sua vida. Não é porque você é bom, não é porque eu sou boa. É porque Ele é bom. A igreja precisa entender isso. Porque a soberba tem crescido no meio do povo de Deus, achando que as coisas que acontecem, que as curas manifestadas, a unção deliberada no altar, é porque o irmão toca, é porque eu prego, é porque a outra dança. Não, é porque o Senhor é bom e Ele continua sendo bom. O profeta Isaías poderia dizer assim, eu estou aqui, Senhor. Eu, aquele que o Senhor escolheu. Eu, o profeta que fez tudo direito. Que aí estava todo dia na sua casa. Mas Isaías, ele faz assim, ai de mim. Isaías mostra a sua pequenez. Isaías mostra a sua falha. Isaías não disse assim, estou preocupada com o novo rei, o que ele vai fazer? Ainda que aquela fosse uma preocupação. Eu estou preocupada se eu vou ser curada. Eu estou preocupada quando é que vai chegar esses 153 grandes peixes. Eu estou preocupada se meu vereador vai ganhar por causa do meu emprego. A igreja tem culpado as pessoas. A igreja tem dito, ai Senhor, é por causa do pastor. Ai, Senhor, é por causa do som que é muito alto. Ah, Senhor, é por causa do irmão que se levanta falando de mim. Ai, Senhor, é porque eu moro longe. Ei, o profeta Isaías deixa um modelo para os crentes que querem viver uma santidade e seguir. Olha para o Senhor e diz ao Senhor, ai de mim. Para que Ele venha com as suas mãos poderosas e queime os seus lábios impuros. Para daí sim, você dizer, eis-me aqui, usa-me. A igreja, ela tem seguido dois tempos. Um tempo de vitimismo, daqueles crentes que ficam, eu não sei, porque eu não sei fazer. Eu não sei de nada, eu nem conheço a palavra. Eu não posso fazer, eu não posso pregar, eu não posso cantar. Ou então é daqueles popstar, eu sei fazer tudo. Eu sei mexer no som. Não, se Tarcísio não vier, se Robson não vier, eu ligo ali, eu boto tudo, eu canto. E se ele não vier também, eu boto aqui no modo automático. E aí eu vou cantar junto com a igreja e embora. A gente tem visto esses dois lados de pessoas. Aqueles crentes infames que lambem as feridas todos os dias. Sabe o que é lamber ferida? Eu não quero que você cicatrize, porque eu sou visitada, porque alguém me olha, porque alguém me quer. E ali você fica lambendo. Sabe como um cachorro? Cachorro quando se machuca, quando se fere, o que ele faz para aliviar a dor? Fica lambendo. Aí aquilo faz o quê? Infecciona mais o lugar. Tem muito crente lambendo as feridas. Para ser visitado. Isso é triste. Sabe por quê? Porque quando nós somos feridos em meio a uma guerra, o diabo ele tenta roubar a orfandade. Ele tenta nos deixar órfãos. Ele tenta roubar a nossa identidade de filho.
Sabe qual é a primeira coisa que o diabo planta no coração daquele que enfrenta um deserto? Você está sozinho. Você não tem ninguém. Como que você não tem ninguém se você tem um pai? Como que eu não tenho, ainda que eu não veja ninguém ao meu redor, eu sei que o meu Deus não me deixou. Ainda que, a Bíblia vai dizer, porventura, pode uma mãe se esquecer de um filho? Ainda que uma mãe se esqueça de teu filho, eu, o Senhor, jamais esquecerei. É a promessa que Deus fala para mim, para você. Então nunca, ainda que você não veja ninguém ao redor, você não está só. Diga para o irmão do seu lado, você não está só. Eu posso ouvir um amém? Então, eu quero te falar algo hoje. Em tempos difíceis, os tempos difíceis que Deus permite na nossa vida é para ajustar o nosso foco. Talvez o foco do profeta Isaías estava no reinado bom do rei Uzias. Talvez o foco da igreja brasileira lá atrás, há 4 anos, sei lá quantos anos atrás, estava no presidente que aparentemente não permitia isso, não permitia aquilo, respeitava os costumes, os princípios da palavra. Talvez a dificuldade que nós estejamos enfrentando é que talvez a nossa confiança esteja centralizada na nossa saúde. Eu sou saudável. Eu digo todo dia, rapaz, eu posso não ter um emprego aí, mas fome eu não passo não, quando eu não tenho medo de trabalhar. Ainda que o governo corte o Bolsa Família, tem trabalho. Sabe qual é o problema? É que nós nos acostumamos com migalhas. E aí Deus abre porta para a gente ter mais, para ser mais próspero. Mas a gente está ali acostumado com as migalhas que caem da mesa. Eu vou dizer algo para vocês. O Bolsa Família é muito bom, é um socorro para muita gente. Mas ele não é a solução. Para de se apegar somente àquele valor, se você pode estar mais. Você pode ter mais. Porque você serve ao Deus da abundância. Então para dessa mesquinhez de dizer assim, mês que vem, olhei o calendário do ano todo. Dia 15 nesse mês, dia 17. Ou naquele mês vai ser antecipado, em vez de ser dia 18, vai ser dia 11, ó. Cuidado aonde está centralizada a sua confiança. Às vezes perdemos algo, Deus nos direciona para algo maior. O que foi que Bel aparentemente já perdeu? A saúde? Mas Deus vai direcionar algo para ela muito maior. Sabe o que é difícil, eu acho que para mim, para Maíldes, para Nilton, que se vê uma situação assim, é porque a gente lembra logo da nossa mãe que perdemos para essa doença. Mas eu também conto aqui que Deus fez uma mulher ser curada de um câncer de estômago na minha frente, para que minha fé fosse fortalecida. O sim e o não está na mão dele. Isso é evidente. Mas nós precisamos correr atrás do sim, porque o não a gente já tem. O não a medicina já deu. Mas o sim pode vir dele. A primeira coisa na luta, no tempo difícil que a igreja precisa fazer, é olhar a posição de Deus. Eu vi o Senhor. Aonde foi que ele viu o Senhor? Assentado no alto e sublime trono. Ainda que os problemas estejam, ainda que um batalhão se levante ao seu redor, ele não sai do lugar. Ele continua lá. Ele não está sentado sobre a cadeira do Brasil, da República. Ele não está sentado sobre o governo da Bahia, sobre a cidade de Itaperoá. Ele está sentado sobre todo o universo. Eu falo universo porque é aquilo que a gente conhece de maior.
Mas quem fez foi Ele. Possa ter algo até maior que a gente desconheça. Mas Deus está sentado sobre tudo. Ele não muda de posição. Diga ao irmão do seu lado, Deus não muda de posição. Na guerra você pode ser ferido, você pode perder soldados, mas o general da sua guerra nunca perde o controle, nem sai do trono. Você pode aplaudir a esse Deus? O pastor já contou isso aqui, uma história que a gente viu, eu não sei se foi no Instagram, no Facebook, não me recordo. Mas eu acho propício a gente lembrar agora. Nesse momento que talvez difícil eu em frente e você em frente. Cada um aqui tem seu momento difícil. Tem ou não? Se tiver tudo muito bem com você, bota a sua mão aqui na minha cabeça, em nome de Jesus. E ora para essa unção vir sobre mim. Se tiver tudo muito bem. Porque o negócio está estreito. Mas eu vi uma história outro dia, o pastor já contou, mas eu vou contar de novo, porque talvez você não saiba. Ou se você já sabe, vai edificar sua fé novamente. Uma irmã de uma igreja estava passando por uma necessidade, perdeu o emprego, não tinha nada para comer, ligou para uma rádio. E aí disse, eu estou pedindo aqui ajuda, né, às pessoas que me dêem uma cesta básica, um alimento, porque eu não tenho o que comer. E aí um bruxo estava ouvindo aquela irmã e disse, vamos pegar ela. Aí se reuniu com os feiticeiros e disse assim, faz o de melhor. Sabe, tudo que ela nunca imaginou comer. E vai lá, e leva na porta dela, entrega, espera ela perguntar quem mandou. Quando ela perguntar quem mandou, que ela botar tudo em casa, você diz, foi Satanás. E aí aqueles feiticeiros foram levar as compras, e a mulher já foi recebendo e dando glória, aleluia, e dando glória, foi abrindo as compras e botando no lugar, e ele já se coçando, esperando ela perguntar o quê? Quem deu? Quem foi que deu? Eles estavam esperando ela perguntar isso. Quem deu? Quem deu essa comida? E aí eles ficaram e nada dela perguntar. Ela só arrumando as coisinhas dela já no lugar com eles lá ainda. E aí um deles perguntou, você não vai perguntar quem deu? Você não vai fazer essa pergunta? Ela, querido, Deus faz até diabo trabalhar em meu favor. Até o diabo, quando ele quer, Deus usa para me abençoar. Eu não sei se você está entendendo isso nessa noite, mas ainda que o diabo trame para a vida daqueles que confiam, daqueles que esperem, eles vão ser pegos de ciladas. Sabe, porque não é aquilo que a gente planeja, é aquilo que Deus deseja para mim e para a sua vida. Sabe, às vezes, Newton vinha conversando comigo. No carro, essa semana, a gente passou por uma pessoa e eu disse, bom dia. Aí o homem disse, bom dia. Aí Newton disse... Aí eu disse, porque nem parece. Aí ele disse assim, é doador de sangue, e aí? Se você está lá no hospital, precisando... Ele vem com essas perguntas assim. E você está precisando lá no hospital de receber um sangue para não morrer. Aí vem ele lá e dá um sangue. E aí eu disse, depende. Vamos lá, calma aí, muita calma nessa hora. Um doador não sabe de... Uma pessoa que recebe o sangue não sabe de quem é que está vindo o sangue. Então eu estou isenta da minha culpa, até porque a palavra diz que ainda que que uma cobra me pique, o veneno não vai me matar. Então eu aí, pela minha ignorância, não estou aliançada ao Deus dele. Agora, já que eu sei que quem está aí lidando é ele. Ó. Rapaz, aí a minha força está em quem? Está centralizada em quem? E aí, para você recebe ou não? Bora, igreja. Quem recebe esse sangue aí, levanta a mão. Porque o que foi que eu acabei de falar? Que Deus o quê?
Depois dessa palavra eu mudei de opinião, porque depois do que Deus faz, Ele pode usar até o diabo para nos abençoar. Você precisa ter essa convicção no seu coração. A igreja está tendo tanto medo de Satanás que está recuando. Ei, Deus nos disse, vai, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Para de recuar, para de se esconder, para de se amedrontar. Para de achar que o diabo vai se levantar. O diabo já se levantou para te deixar dentro de casa presa, sem fazer nada. Nós temos feito muito pouco. A posição de Deus na guerra não mudou. Eu posso ouvir um amém? Deixa eu ver aqui, viu, para eu adiantar. Nos momentos difíceis, qualquer Uzias pode ir embora da nossa vida. Parece que nos momentos mais difíceis a gente perde as pessoas que mais a gente achava, né? Não é assim? Nos momentos mais difíceis. Cleise dizia aqui na quarta-feira, para quem assistiu o culto, com muito temor no coração e chorando em lágrimas, ela disse que um dia ela chorou pelo divórcio dos pais. Porque na natureza dela, ela achava que aquilo era a solução para a juventude dela. Ela não orou, não, ela desejou. Porque ela cultuava os bichos. E talvez quantas coisas de forma inconsciente, inconsequente nós pedimos. E que depois veio uma grande miséria nas nossas vidas. Isso não é só em relação a isso. Tem mães que vê filhos penando em cima de uma cama de hospital, mas todo dia pede ao Senhor, para que mesmo daquele jeito, aquela criança permaneça. Eu não sei se vocês viram o caso de uma jovem, acho que ela já conseguiu cometer eutanásia? Não, ainda não? Ela levantou uma campanha na internet, porque ela sente uma dor absurda. Uma dor que nenhuma medicação consegue fazer efeito. Ela convulsiona de dor. E aí ela fez uma campanha na internet para levantar um valor para ela ir para um determinado país para fazer a eutanásia. Para quem não sabe, a eutanásia é aquela injeção que você toma para morrer. Eles botam a injeção e você morre. Em alguns países é permitido, em caso de doenças raras, no caso da prisão perpétua, não, como é? Pena de morte, né? São... Hã? Mas é a injeção, eu falo. A injeção que você toma, né? E aí, você vai e você diz assim, será que não tem solução? Será que não tem jeito? E aí ela fala, né? Ela diz que não está aconselhando as pessoas que têm a doença que ela tem fazer aquilo, que tem muito tratamento que dá certo, mas no caso dela já foram esgotadas todas as chances. Foi? Você pode aplaudir ao Senhor? Ela disse que ela foi para outro país e fez como se fosse um tratamento e teve a primeira experiência de não passar dor. Sabe por quê? Porque o caso dela se tornou agora mundial e eu creio que teve crente que orou. Teve crente que disse, visita ela, Jesus, porque o Jesus que eu sirvo pode todas as coisas. Porque no dia que eu vi a reportagem, eu fiz isso. Eu disse, Senhor, eu não estou aqui para julgar ela, mas eu sei que o Senhor é aquele que dá a vida e tira a vida, e o Senhor pode tirar a vida dela lá agora. Se isso é o que o Senhor deseja no coração, o Senhor pode tirar a vida dela, mas também o Senhor pode tirar essa doença maldita, e todos saberão que o Senhor é Deus. Então, nos momentos difíceis, muitas pessoas podem ir embora. A gente pode perder muita coisa. Mas Deus, Ele continua sendo santo. Alguém aqui já perdeu alguém? Alguém aqui já perdeu um discípulo? Dói? Perdeu um discípulo? Aquele discípulo que você cuida, que você zela, que você está com ele. Aí daqui a pouco ele olha para a sua cara e diz assim, ó, não quero mais ser crente não. Ai, gente. Parece que o nosso coração chega assim aí e se abre. É uma dor que vocês não fazem ideia.
mas é Deus nos direcionando para um novo propósito. Nos momentos difíceis precisamos lembrar que a personalidade de Deus, ela não se altera. Ele é santo e sempre será. Então adore. Bel vai vir para aqui para cima celebrar? Ela não está doida de vir aqui para celebrar por um câncer? Mas ela pode adorar. É adorar. É adorar quando a dor me consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É fácil celebrar ao Senhor quando eu vendi uma casa e disse: eita, vai ser fácil construir outra. Mas agora eu estou na fase da adoração e não da celebração. Pastora, mas está mais longe do que perto. Mas o dinheiro acabou, irmão. Não tem mais o dinheiro para construção. É aí a hora que eu adoro. Eu vou celebrar a minha vitória no dia que eu entrar. Mas por enquanto eu estou na adoração. Eu disse a Luiz Otávio: é adorar a Deus quando lhe faltam recursos. Talvez você não tenha motivo para celebrar, mas você tem motivo para adorar. Sempre. Quando passamos pela guerra, temos que entender isso. A guerra... O Senhor tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego da guerra? Daquilo que estava reservado para eles. O que foi que estava reservado para eles? Uma fornalha de fogo ardente. Jesus tirou eles de lá. Disse assim: como vocês me clamam, como vocês me buscam, eu vou entrar na peleja e vocês três não vão entrar. Não foi assim? Não, Jesus disse: eu deixo vocês entrarem, mas eu entro com vocês. E quando Jesus entra nas nossas guerras, dano nenhum. Dano nenhum. Como que você acha que esses 3 homens saíram dessa fornalha? Mais crente do que nunca. Se eu não deixei de orar, se eu não deixei de orar as 3 vezes no dia como Daniel, eu agora orava toda hora, meu irmão. Estava mais quente do que a fornalha. Quando Daniel foi dito que não era para ele orar e foi jogado na cova com os leões, Deus botou a mão e disse: não, vai ficar aqui em cima. Eles vão pensar que você caiu, mas não caiu. Foi assim? Deus fez o quê? Ele caiu. Deus disse assim: dorme, para quando o leão vir na sua cara, você não sentir medo. E eu tampo a boca dele. Quando Jesus foi para a cruz, ele teve medo? Deus poderia ter poupado a cruz, mas não poupou. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou. A vitória em Deus é muito melhor. O problema é que na guerra temos a influência dos nossos sentimentos. E deixamos eles nos governar. O medo, a dúvida, a inconstância, a incerteza. Isaías nos dá uma lição. A igreja precisa aprender essa lição. A igreja precisa aprender a confiar no Senhor. A entregar no Senhor a nossa pequenez, a entender o Deus grande que nós servimos. Eu vi uma passagem essa semana falando que... Por que será que na China as coisas são mais baratas? Vocês já pensaram nisso? Por causa da mão de obra, né? Que é um trabalho escravo, realmente. Mas tem outra coisa também. A péssima qualidade, muitas vezes. Você sabia, tem lá, Made in China, lhe dá até um susto, né? Ai, meu Deus, será que presta? Quem confia aqui comprar uma coisa para botar na tomada da China? Eu confio até comprar um enfeite, uma decoração, mas a tomada, um negócio assim, eu tenho meu receio de quando eu dormir de noite, isso aí vai explodir dentro de casa. Eu tenho meus receios.
Misericórdia, doide aí. E aí, na China, olha o que a China faz. A China, ela pega vasos, ela é muito conhecida como uma produtora de cerâmica. E aí, só que às vezes, ela bota antes no forno, tira antes no forno, e aí vem cheio de rachadura. Os vasos. Se você vê um vaso rachado, você vai comprar? A China faz assim, ó, pinta. Pode pintar. Pinta que ninguém vê. Aí pinta e passa uma cera. Aí você olha e diz, uau, menina, no Brasil, isso aqui é mais de R$1.000. Aqui eu estou comprando por 10. Ó que coisa linda. Aí os especialistas fazem assim, ó. Pega o vaso. Porque a luz reflete como nós somos dentro. Se tiver rachadura na luz, vai mostrar. E aí eu vi um significado de uma palavra que, sabe, que me impressionou muito. A igreja, ela precisa ser sincera com Jesus. Bel não precisa dizer, ai, Jesus, obrigado pela doença. É assim que Bel vai? Ó, Jesus, me diga aí para que é isso aí, porque o negócio está apertando aqui, viu? Para que é mesmo essa doença na minha vida? Para eu me aproximar mais de ti, para minha família se aproximar de ti, para eu falar mais do seu amor, para eu conhecer mais quem tu és. A conversa, o problema é que a gente faz uma enrolação para falar com Deus, como se Deus não conhecesse o nosso coração. Seja sincero com Deus, e a palavra dessa noite é sinceridade. A palavra sinceridade vem da junção sincera. Entenderam? Sincera. O que foi que eu disse que os chineses fazem? Coloca a cera no vaso para não mostrar as rachaduras. Sincera. Seja sincero. Sem maquiagem com o Senhor. O Senhor não está procurando super-homens, mulheres maravilhas dentro da igreja. O Senhor está procurando vasos que estejam dispostos a ser moldados pela mão do oleiro. E cada um aqui tem uma fraqueza. Ah, mas fulano é mais fraco que eu, porque usa droga, porque usa bebida. Ei, cada um aqui tem sua fraqueza. E Jesus sabe aqui que tem uns que é pior do que outros. Que é pior do que a droga, que é pior do que a cachaça, que é pior do que a prostituição. Para mim, se eu fosse classificar, porque isso não está na Bíblia, não estou aqui mensurando o que é pecado nem pecadão. Mas para mim, se eu fosse mensurar, o pior deles são os mentirosos. Porque a Bíblia diz que quando nós mentimos, nós nos tornamos filhos do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Deus, ele quer que você seja sincero nessa noite e abra o seu coração. Senhor, eu não consigo ser crente. Senhor, eu não consigo parar disso. Senhor, eu não consigo me aproximar mais de ti. A oração, ela tem que ter sinceridade. Para de botar cera diante do Senhor, porque Ele conhece aquilo que vem do seu coração. Senhor, eu não quero não. Eu sei até que é o caminho, mas eu não quero. Sabe, a gente tem que parar de hipocrisia com o Senhor. Para de dizer ao Senhor algo que você não é. Talvez você até se mostre o maior crente da face da terra para mim. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe as suas fraquezas, sabe aquilo que você tem enfrentado. Mas sabe qual é o problema? É que a primeira coisa para a gente enfrentar as nossas fraquezas é fugir delas. Porque elas correm atrás de nós. A fraqueza não está lá em um quadrado que a gente precisa ir e abrir a porta, não. A fraqueza é um vendedor ambulante. Já viu o vendedor ambulante? Já viu aquele homem lá do ferry? Eu não sei se você conhece o homem do ferry. Eu disse, esse homem tem uma loja aí dentro de algum lugar. Que ele veio assim, olha o pano de prato. Olha o pano de prato. Não sei quanto por não sei quanto. Aí ele anda o ferry todo. 1, 2, 3, comprou o pano. Daqui a pouco ele fez, olha o carregador. Nada a ver uma coisa com outra. Olha o carregador. O pecado é assim. É um vendedor ambulante que faz assim, ó, se renova com a mercadoria. Porque talvez para mim o que me chame a atenção seja os panos de prato que eu estou precisando. Talvez para você o carregador. Talvez para outro uma pipoca. O pecado é um vendedor ambulante que bate na sua porta todos os dias.
Você está andando pela rua, ele está passando. E aí, vai? Por isso que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. A primeira pessoa que ouve o que você fala é você. Quando você fala assim, ó, eu não vou conseguir. Talvez eu esteja do seu lado e diga assim, ó, você consegue. Mas você disse primeiro para quem? Para você mesmo. Eu não vou conseguir. Eu não tenho força. Muda o discurso. Ainda que eu não tenha forças, o meu Deus tem. Então, não lamba mais as suas feridas. Entregue-as na mão daquele que tem o bálsamo de cura. Você pode ficar de pé? A posição de Deus, ela nunca vai se alterar. A personalidade de Deus, sabe qual é? A Bíblia diz algo. Como é a vontade de Deus? A vontade dele sempre prevalece. Não é a minha, não é a sua, é a vontade de Deus. Nessa noite eu gostaria de te convidar a você ser sincero com o Senhor. Eu gostaria que você agora fosse só você e Deus. Apresente o seu coração aí na mão do Senhor. Tá doendo? Mostra para Ele. Tá sem força para seguir? Mostra para Ele. Tá cansado? Mostra para Ele. Tá pensando em desistir? Mostra para Ele. Tá querendo mais? Mostra para Ele. Ah, pastora, porque alguém me disse que eu tenho que esperar. Tem que esperar no Senhor, mas isso não impede a você de pedir todo dia. A Bíblia vai dizer que nós não temos porque não sabemos pedir. Eu quero que você apresente aí agora. Eu quero que você apresente aí agora as suas feridas ao Senhor. Talvez a sua ferida seja financeira, talvez sua ferida seja doença, talvez sua ferida seja seu casamento, talvez sua ferida seja a solidão, talvez a ferida seja o vício que você não tem conseguido vencer, talvez a sua ferida seja esse acúmulo de coisas que tem acontecido em seu redor, talvez as suas feridas sejam seus amigos que você não consegue se afastar, que você sabe que é uma má influência. Talvez as suas feridas seja a inconstância. Você não consegue ser constante com o Senhor. Apresenta as suas feridas agora. O que eu tô fazendo com tua presença?